Mais um conto real. Olá, meus queridos e queridas. O que eu vou contar aqui, o que eu vou relatar para vocês, eu posso garantir e assinar que é uma história real. Eu não vou dizer aqui o nome dos personagens verídicos dessa história verídica para não ocasionar um burburinho. Então eu vou estar trocando os nomes aí, tá? Um casal teve uma filha na região onde eu morava. Tiveram uma filha só. E o pai dessa menina, ele era muito preconceituoso. A filha era muito bonita, cabelos longos, muito clarinha, olhos azuis. E o pai, ele tinha um preconceito enorme contra pessoas de cores mais acentuadas. Ele era bem preconceituoso. Foi passando o tempo, a menina, com seus 16, 17 anos, se apaixonou por um rapaz que tinha uma cor acentuada. E o pai não permitia que a filha namorasse esse rapaz. Na época eu lembro que ele prendia ela dentro de casa, porque ela não podia. E o rapaz era de uma família, a família dele era uma família espírita. E o rapaz era muito trabalhador, um rapaz muito responsável e que também se apaixonou por essa menina. Vou colocar o nome dela de Camila e o nome dele de Guilherme. O Guilherme se apaixonou pela Camila perdidamente e a Camila perdidamente pelo Guilherme. Acontece que, como o pai havia proibido o namoro, a Camila pulou a janela da casa para sair com esse rapaz, para namorar esse rapaz. E acredito eu até que, não vou dizer de caso pensado, porque ela era uma menina doce, uma menina que não tinha, ela só estava apaixonada. Então não vamos justificar o comportamento da Camila. Ela acabou engravidando, sendo que os pais não haviam dado permissão para que ela namorasse o Guilherme. E ela acabou engravidando. E na época, única filha, o rapaz era um rapaz responsável, trabalhador. O que aconteceu? Tiveram que casar, contra gosto da família da Camila, pai e a mãe. A Camila se casou, grávida. E eles tiveram o primeiro filho. Primeira filha, porque na realidade foi uma menina. E eles tiveram a primeira menina. E ele muito responsável, ela trabalhava, ajudava nas despesas da casa, ele também. E ela engravidou do segundo filho. E aí veio a gravidez do terceiro, sendo que eram duas meninas e um menino. A última gravidez da Camila foi um menino. Pois muito bem. Nesse inteirinho, o Guilherme começou a se sentir mal. E eles, gente, tinham uma conexão incrível. Eles eram muito colados. Eles tinham um casamento estabilizado, aonde ele cuidava dela e ela cuidava dele. Pois muito bem. E ele começou a passar mal no trabalho. Começou a se sentir mal. Começou com dores fortes abdominais. Começou a se sentir muito mal, então ela levou ele ao médico. E chegando lá, foi diagnosticado um câncer. Esse rapaz, na época, tinha seus 34 anos. A Camila deveria ter aí os seus 32 anos.
E aí começou a saga. Foi diagnosticado um câncer no esôfago. E começaram os tratamentos. A Camila saiu do trabalho para cuidar do marido. E os filhos ficavam com a sogra, a mãe do Guilherme. E ela sempre... E detalhe, que assim, era muito longe o lugar que se levava para tratamento. Saía da região onde nós morávamos para ir para uma serra, né, onde tinha esse tratamento oncológico, aonde o Guilherme era tratado. Como eles eram muito unidos, o estado do Guilherme começou a se agravar. E ele disse assim para Camila, certo dia: eu amo muito você. E eu sei que eu vou morrer. Mas eu vou voltar para te buscar. Foram essas as palavras dele para ela. Ela se espantou. Não disse nada, imaginou que seria algum tipo de efeito, né, do remédio, dos remédios que ele estava tomando, porque quando se trata da doença, dessa doença em específico, né, se tem psicólogo, se tem medicação, né, para tratar o psicológico, porque o emocional realmente fica muito abalado. E ele realmente estava num estado extremo, com metástase, enfim, se definhando. Como eles tinham um relacionamento muito bom, um relacionamento muito fofo, ele disse isso para ela. Na hora, creio eu que ela deve ter pensado, conhecendo como ela conhecia, ela deve ter pensado assim: brincadeira. Ele está falando isso, pode ser devido, né, aos efeitos do remédio, alucinógenos, alguma coisa do tipo, enfim. Guilherme veio a falecer. Foi um baque, ela sofreu muitíssimo a perda. Nisso, tinham as 3 crianças, a maiorzinha já era uma adolescente, a primogênita já era uma adolescente. E foi se passando o tempo e Camila foi vivendo a vida. Ele tinha deixado um bom seguro de vida e ela foi vivendo a vida. E o que aconteceu? Certo dia, isso, gente, em menos de 1 ano, tá? O período que ele morreu, passaram-se alguns meses, e a filha dela, adolescente, chegou para ela e falou assim: mãe, eu quero muito ir em um show na Serra. E detalhe, gente, que era exatamente o lugar onde a menina queria ir nesse show, era o lugar aonde o pai era perto, né? O hospital era perto desse lugar onde o pai havia falecido, onde o pai fazia o tratamento do câncer. A mãe pegou a filha e mais um casal de coleguinhas da filha, colocou dentro do carro e foi pro show. Chegando lá nesse show, segundo relatos, Camila começou a se sentir mal. E estava muito frio, era época de inverno. Ela não bebia, ela não ingeria bebida alcoólica. Até porque ela sempre frequentava a igreja evangélica. E ela começou a se sentir mal nesse período. E nesse dia ela fez uma postagem nas páginas de Facebook dizendo que a vida era muito curta e ela teria que ser vivida. Nesse mesmo dia, quando ela estava saindo para ir nesse show, levar a filha e o casalzinho de amigos. Por volta das 4 horas da manhã, ela falou: filha, vamos embora, já está tarde, né? E a gente tem que descer a serra. Só que a filha conta que ela realmente começou a se sentir mal. Gente, isso tem pelo menos aí uns 15 anos. Ou mais. Um pouquinho. E ela falou para a filha assim: ó,
vamos embora, eu não estou me sentindo bem. Na volta, tinha muita neblina, tudo embaçado. E ela era acostumada a fazer esse trajeto, porque ela fazia quando cuidava do marido, quando ela ficava com o marido no hospital. Na descida, cargas d'água aconteceu que ela não viu o valão, ela perdeu, presta atenção, gente. Não tinha movimento na estrada, na volta, muita neblina. Ela conseguiu cair dentro de um valão de ponta com o carro. O carro caiu dentro do valão. Ela bateu a cabeça, acredito que no volante, e ela perdeu os sentidos. O carro começou a encher d'água. A menina que estava do lado dela, com o cinto de segurança, ficou presa no cinto de segurança e fraturou o braço. E o casal tentando abrir a porta, quebrar, porque como o carro caiu de ponta, tentando quebrar o vidro de trás para conseguir ajudar. E o carro descendo nesse valão. E esse valão, aparentemente, não era considerado fundo. Resumindo, quando o socorro chegou, que retiraram ela do carro, já retiraram ela sem vida. Levaram a menina, que fraturou o braço, para o hospital, levaram ela, mas ela já chegou no hospital sem vida. E aí, voltando, fazendo um retrocesso, rebobinando aí a fita, o que tinha sido dito para ela? O que o marido disse para ela? Gente, não tinha nenhum ano, foram meses. Eu vou voltar para te buscar. E realmente aconteceu. E aí eu ainda vou entrar num outro detalhe. A postagem dela dizendo: a vida é muito curta. Exatamente no momento que ela estava saindo para ir a esse show. Ela era uma jovem bonita, cheia de vida, deixou 3 filhos. E aí a gente já imagina. O que você imagina? Que realmente ele veio buscar. Gente, isso é uma história, um fato tão real que eu assino embaixo. E você, sabe de um acontecimento parecido com esse? Ou tem alguma história real para nos passar? Então nos envie aí nesse e-mail que está na descrição do vídeo. Eu vou ter o maior prazer em relatar a tua história. Beijo para vocês e até o próximo vídeo.